Bom, Toledo, enquanto isso temos um presidente da República no Palácio do Planalto fazendo o seu governo tocar adiante. Como que tá, né? Como é que tá? Você teve acesso a uma pesquisa exclusiva sobre o desempenho dele? Em primeira mão, uma pesquisa Ipsos-IPEC é a mesma pesquisa que foi divulgada semana passada do Ipsos-IPEC sobre a avaliação geral do Lula, o mesmo campo, como a gente chama, né? A mesma entrevista. Perguntou também sobre a avaliação que as pessoas faziam ou fazem sobre o desempenho do governo em várias áreas, 11 áreas, se não me engano. E é essa parte que a gente está divulgando aqui hoje em primeira mão. Não é um detalhe, a gente vai tentar conectar essas avaliações setoriais com a avaliação geral e com a perspectiva ou a chance de reeleição do Lula. E para isso, Thaís, eu fiz um trabalho grande de análise usando os meus parcos conhecimentos estatísticos e com a ajuda de inteligências, algumas artificiais, algumas naturais, para tentar responder a seguinte pergunta: a popularidade pessoal do presidente que acaba contaminando positivamente a sua gestão e tudo que é mais ou menos fica bom e, portanto, a percepção sobre as áreas é decorrência da popularidade do presidente? É a galinha e depois o ovo? Ou é o ovo que produz a galinha, no sentido de que são essas avaliações setoriais sobre inflação, desemprego, combate à fome e à pobreza, saúde, educação, por exemplo, que acabam refletindo ou não na popularidade do presidente. Qual que é a conclusão? Então, eu fiz um estudo baseado numa série histórica que gentilmente, o pessoal do IPEC me passou, que vem desde 1986, para tentar responder essa pergunta. Se a gente analisa todos os presidentes desse período, ou seja, do Sarney até o Lula 3, a conclusão estatística é que uma coisa é correlacionada diretamente com a outra e uma mudança é instantânea em relação à outra. Ou seja, se muda a avaliação do presidente, muda também a avaliação setorial que as pessoas fazem do governo, na média. Mas quando você pega o Lula, a história é um pouquinho diferente. Por quê? Por quê? Se você pega os 3 mandatos dele, o primeiro mandato é um mandato em que tem um desgaste pessoal dele, por causa do mensalão, mas à medida que o mandato vai avançando, ele vai conseguindo melhorar a situação econômica e implementar políticas sociais que refletem no bolso do eleitor. E é isso, e não o carisma pessoal do Lula exclusivo. Claro, nunca é uma coisa só, é um conjunto de coisas. Mas a sequência é um sucesso econômico na gestão que permite a reeleição dele. No segundo mandato, é engraçado, porque esse sucesso econômico e das políticas sociais foi tão grande que isso se transferiu para a figura do Lula. E ele se tornou tão importante quanto os resultados. E isso acabou sendo transferido para a Dilma Rousseff, que era uma ilustre desconhecida, nunca tinha disputado uma eleição na vida, que se tornou presidente, a primeira mulher eleita presidente do Brasil, graças ao prestígio pessoal do Lula e, claro, também a situação econômica. Mas ele ganhou, por conta do sucesso econômico, um prestígio pessoal que ele conseguiu transferir, que é algo muito, muito difícil em eleição. Nesse terceiro mandato, está muito mais parecido com o quadro do primeiro mandato. A imagem que eu vou fazer aqui é de um lutador de boxe. O Lula está no ringue. O primeiro round, que foi lá em 2023, ele conseguiu acertar alguns socos na oposição, conseguiu emplacar algumas coisas que conseguiram fazer a popularidade dele ficar no saldo positivo. Eu diria que foi um empate, talvez com um pontinho de vantagem. Mas, desde dezembro de 2024 até junho de 2025, ele começou a apanhar e apanhar mais um pouquinho. E foi ao chão, foi à lona. Né? Você olha os dados ali, a lona é comum
tanto na avaliação geral, na confiança do presidente, na aprova, desaprova, é o pico de desaprovação, o vale de aprovação, é a pior avaliação, ótimo e bom, pior déficit, se você subtrai o ruim e péssimo do ótimo e bom. E também nas avaliações setoriais, é o vale de todas elas, com uma exceção. Qual? Política externa, que eu vou tirar da conta, porque nesse caso específico foi a única que piorou de junho para setembro. Ah, piorou e as outras melhoraram. E todas as outras melhoraram, mas melhoraram muito. Mas a resposta do governo ao Trump não foi bem avaliada? Foi, só que eu acho que tem uma percepção... depende muito de como você faz a pergunta e de como a pessoa entende a pergunta. Eu entendo que as pessoas olharam para fora e falaram, bom, nossa situação piorou, a nossa relação internacional piorou, tem uma maior potência militar do planeta ameaçando intervir no Brasil. Então, eu acho que vem daí essa percepção, entendeu? Então, acho que tem que tirar um pouco da conta, porque a consequência econômica foi favorável ao governo. Então, ela acho que gera mais ruído do que luz. Então, você tem esse knockdown, o Lula vai à lona, e agora o que as pesquisas mostraram é que ele conseguiu se levantar, né? Ele não está mais no chão. Uhum. Agora, o fato dele ter se levantado, claro, é melhor do que você estar lá com contagem aberta, correndo o risco de ser nocauteado, né? Que é o que o Arenão imaginou que fosse acontecer. Não significa que você ganhou a luta ou que você está em vantagem para ganhar a luta. Ele ainda está perdendo por pontos. Essa queda foi muito importante, né? Então, o resultado, para sintetizar e dar números, não ficar só na analogia, então se você pega, por exemplo, o saldo de aprovação da política de combate ao desemprego, ela tinha um déficit de 20 pontos em junho, agora é de 11, ainda está no negativo. Ganhou 9 pontos, melhorou 9 pontos, beleza, mas está devendo. Combate à fome e à pobreza, que é uma bandeira central do governo, tinha saldo de menos 20, agora está menos 7. Ganhou 13 pontos, mas é negativo ainda, tá certo? Combate à inflação, que é talvez não, que é a coisa que mais pesa efetivamente, é a coisa que mais sensível. Melhorou 11 pontos, mas está menos 28. Sério? Mesmo que agora esteja exatamente. Totalmente debelado? E aí vai, se eu for... O único que está em saldo positivo é a educação, que já era positivo, e aí nesse vale de junho chegou a ficar negativo e agora voltou para o positivo. É pequenininho o saldo, mas está no positivo. Azul. O resto está tudo no vermelho, entendeu? Uhum. Então, a situação, Thaís, é a seguinte, ele empatou o primeiro round, ganhou com uma pequena vantagem, faz diferença isso, porque se você pega o Bolsonaro, ele sai com uma expectativa lá em cima e depois já cai, já entra no negativo e não sai mais do negativo até sair do governo. Já começa ali, aí vem a pandemia, aprofunda ainda mais, ele se recupera no final, mas não consegue sair do negativo e não consegue se reeleger. No caso do Lula, ele saiu de um patamar, o primeiro ano não foi tão ruim quanto o do Bolsonaro, e a queda foi dura, mas não foi também tão ruim quanto a da queda da pandemia. Então, a situação dele hoje é uma situação de quem está perdendo por pontos, mas se a gente olha, não dá para falar em tendência porque a gente só tem 2 pontos, né? Junho e setembro. Todos os indicadores, mais a avaliação geral, teve uma recuperação. É o que eu chamo de ele ter saído da lona, né? Tá em pé de novo, não está deitado. Mas precisa melhorar mais. Com esse saldo hoje, eu vou falar o óbvio, ele não se reelegeria, apesar de aparecer em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto de primeiro turno. Você acha que isso é mais recall do que... Eu acho que sim, porque não é a situação real de campanha, você nunca consegue simular com um ano de antecedência como é que vai ser a campanha. Então, eu acho que se a eleição fosse hoje, ele perderia, porque o saldo dele é negativo. Tem mais gente que desaprova do que aprova. Mas ele conseguiu se erguer. Tá. Logo, ele tem uma chance de sair do vermelho e entrar. Ele precisa, no mínimo, chegar no azul. Nem que seja 2, 3 pontinhos de saldo. Sim. Idealmente, mais de 10. Tá, agora, ele precisaria estar com uma atitude de governo diferente da que ele está para essa recuperação acontecer a tempo? Olha, o governo não tem marca. A única coisa positiva é a educação. Mesmo as grandes bandeiras não são reconhecidas pela população.
Mas eu descobri também uma coisa muito interessante, que os indicadores oficiais, inflação medida pelo IBGE, taxa de desemprego medida pelo IBGE, renda das pessoas, que é uma proxy de pobreza, né? Eles, de alguma maneira, antecipam a percepção das pessoas sobre aquela área. Então, o fato de ter tido deflação de alimentos esse mês é bom para o governo, porque antecipa que talvez vá continuar melhorando a avaliação especificamente nessa área econômica. Vai depender do quê? Vai depender de a inflação continuar sob controle ou entrar dentro da meta, que é coisa que ainda não aconteceu. Vai depender do desemprego continuar baixo como está. Vai depender de você ter mais distribuição de renda. Por isso, Thaís, entrando na política concreta agora, saindo da mágica do ringue estatístico para o ringue político, a aprovação, a meu ver, do imposto de renda, a isenção para quem ganha até 5 mil, o desconto para quem ganha até 7 mil, não sei quanto, e a contrapartida, que é a taxação dos super ricos, lá daqueles 140 mil pessoas, ou daqueles 0,0001 que a gente já falou, eu acho que é fundamental para manter viva essa esperança do Lula chegar num saldo positivo, entendeu? Porque de todos os indicadores, quando você separa esses 11 indicadores e faz por blocos, eu separei o bloco da economia, e o bloco da economia é o que tem a maior capacidade de predição sobre o que vai acontecer com a popularidade dele, entendeu? Por isso que aquilo que você falou lá no comecinho da sua fala no bloco anterior, sobre a expectativa de aprovação, o pragmatismo do governo, não vou me meter na PEC da bandidagem porque eu preciso aprovar o imposto de renda, conta de luz. Exatamente, faz sentido do ponto de vista eleitoral, entendeu? Por mais impopular que seja você dar carta branca para quem quer cometer crime, né? Agora o relógio está correndo e rápido, porque ele precisa aprovar o imposto de renda em setembro para valer na declaração de imposto de renda do ano que vem já, né? E ainda é interessante porque também é importante... Sim, você tem razão, precisa aprovar esse ano. Ou seja, essa vai ser uma medida, um indicador muito importante para a eleição, se o governo consegue aprovar ou não. E eu prevejo grandes dificuldades, porque o Arenão, do mesmo jeito que eu fiz essas contas, ele também fez as dele. Ele sabe o quão importante é a questão econômico-financeira, e ele vai fazer de tudo para não beneficiar essas pessoas, nem prejudicar a si mesmos, né? Porque são os próprios endereços. Porque, além disso, a Fazenda está otimista, né? Vai dizer, bom, claro, se eles não estiverem otimistas, quem vai estar, né? Não só que vai conseguir aprovar o imposto de renda, mas também vai conseguir manter a tributação sobre aplicações financeiras. E aí, eu acho especialmente interessante, porque nessa reportagem conjunta do UOL com o ICL, fica claro que alguns dos jatinhos citados na reportagem pertencem a um fundo financeiro, um fundo de investimento, que só tem um cotista, que é quem o governo quer tributar, né? Esses fundos de cotista único, que na verdade é uma maneira que se inventou para se ocultar patrimônio, né? Que teoricamente seria no presidente de um partido de oposição, da maior frente de oposição, né? Que é a frente que você chama de UP, né? União Progressista, que agora virou, como você, para roubar a sua piada, upside down, né? Vamos ver como é que vai terminar esse inquérito. Agora, para finalizar a minha parte, Thaís, além de tudo isso, quer dizer, para mostrar como as coisas sempre voltam para o bolso, mas sempre pode ter um fato político que muda esse cenário. E hoje, por exemplo, ontem, na verdade, na quarta-feira, você teve a deflagração de uma operação da Polícia Federal gigantesca, que, por enquanto, tem repercussões maiores lá em Minas, que é de um esquema multibilionário de fraude, de concessão de lavras para mineração, e entre outras coisas, pareceres forjados ou comprados para dar licença ambiental para essa exploração mineral, etc., que
Tem uma deputada do PV que já propôs, a Lohana, que já propôs, inclusive, a abertura de CPI na Assembleia, está tentando coletar assinaturas, mas não está muito fácil, porque pega o coração do governo Zema, porque estão envolvidos a Secretaria do Meio Ambiente, a Fundação de Meio Ambiente, vários órgãos ambientais que, segundo essa investigação, acabaram dando autorizações que não deveriam ter dado. Então, falei hoje lá, né, em Minas, vazia a Assembleia Legislativa. Todo mundo foi para o estado, para o interior, ninguém quer saber, né, fugiu do assunto, né? Minas deve seu nome à sua principal atividade econômica, que é a mineração. Mas tem repercussões também em Brasília, porque um diretor da Agência Nacional de Mineração foi preso. E um dos caras que foi preso, que é um dos cabeças desse esquema, foi financiador da campanha ao Senado do ministro Alexandre Silveira das Minas e Energia. Então tem repercussões em Brasília também. E é o tipo de história que você sabe como começa, mas não tem ideia de como termina. Realmente, bom, por enquanto não está no colo do Lula, mas é uma questão que, dependendo do rumo que tomar, ele vai ter que responder por isso. Né? O Zema vai ficar empurrando pro Lula, o Lula vai ficar empurrando pro Zema. Vamos ver. Então agora temos... Vamos continuar no crime. Vamos lá.